Continuando aqui, esse vídeo é só de questões porque a teoria já estava ali no vídeo anterior. Vamos lá, olha essa questãozinha. Questão tradicional, gente, a gente está vendo só os primeiros modelos. Tem muito mais nos próximos vídeos e também tem muito mais, gente, no material teórico, né? No material teórico com exercícios lá. Olha aqui comigo. Antigamente as placas de carro eram estaduais, eram mesmo, e eram compostas de 2 letras e 4 algarismos. Por exemplo, eu cresci num Fusca RR 7775, ó. Qual o máximo de placas de carro distintas que podiam existir em um mesmo estado? Então, gente, vamos lá. Nós estamos aprendendo a aplicar o princípio do jeitinho que a gente estudou lá no vídeo. Você tem que fazer um tracinho para quê? Vê se você me responde, gente. Vê se você me responde. Ó, não é só fazer o tracinho, não. Você quer aprender isso aqui, você tem que pensar. O que cada tracinho significa? Uma decisão ou uma etapa. Então, a primeira decisão é qual é a primeira letra da placa. Se eu falo qual é o máximo de placas de carro distintas, eu vou tentar montar todas, entendeu? Qual é o máximo de placas de carro que podem existir? Eu vou tentar montar todas. Então, a primeira decisão é qual é a primeira letra? E depois, qual é a segunda letra? Qual é o primeiro número? Qual é o segundo número? Qual é o terceiro número? E qual é o quarto número? Então, essas são as etapas. Em cima de cada uma, eu vou escrever de quantos jeitos eu posso fazer. Então, a primeira letra, o alfabeto tem 26 letras. Então, eu tenho 26 jeitos de escolher. Para, lê o enunciado e pensa. Na segunda letra, eu quero saber se você põe 26 ou 25. Para e pensa. Você põe 26 ou 25 opções? Se você põe 26, você acertou. Por quê? Ninguém mandou que as letras têm que ser diferentes. E mais, o próprio exemplo sempre te dá uma ideia. Toda vez que o texto dá um exemplo, ele te dá uma ideia do que você tem o direito de fazer. Gente, eu repeti 2 R's e 3 S's, certo? Então você tem 26 aqui. Primeiro número, de 0 a 9, tem 10 algarismos possíveis. E como você já sabe, aqui não tem ninguém proibindo de repetir. Então, isso vai ser, multiplica tudo. O número de placas, 26 vezes 26 é 676, tudo bem? E aí, 4 zeros. Então, 6.760.000 placas. Certinho? É uma pequena observação sobre essa palavra distintas. Não fica tentando decorar marcas. Quando aparecer a palavra distintas, eu vou fazer assim. Distintas é simplesmente uma palavra que você sabe o que significa, gente? Diferentes. Então, eu pedi quantas placas. Olha, eu pedi quantas placas diferentes. É claro que quando eu mudo uma letra, o número dá uma placa diferente. Então, eu não poderia repetir. Para você um pouco e tenta me responder o seguinte. O que eu tinha que fazer no enunciado para eu ser proibido de repetir número? Eu tinha que escrever, e letra também, eu tinha que escrever assim, ó. Quantas placas com letras distintas e números distintos? Tudo bem? Distintos é só a palavra diferentes, o resto é interpretação. Vamos para a próxima. Num carrossel animado, há vários bichos disponíveis. Unicórnio, cavalo, porco, gato, cachorro, elefante, zebra, dragão, rinoceronte. Sendo um de cada, assim, 10 animais. 4 crianças vão entrar no brinquedo. De quantas maneiras elas podem escolher seus animais? Então, eu que te pergunto. Você me diria que este é um problema em que ordem importa ou não? Como a gente já viu lá atrás. Toda vez que tiver gente sentando em lugar, a ordem importa. E se for criança sentando num carrossel animado, faz mais importa ainda. Por quê? Porque a criança vai pensar assim, eu quero ir no cachorrinho, eu quero ir na zebrinha, eu quero ir no dragão, escapar. Então, vamos lá, vamos aplicar a teoria. Você vai criar etapas. Gente, você usaria quantas etapas aqui? Quais são as etapas para sentar todo mundo? Veja bem, pensa bem aí você. O melhor é que você pause.
Olha, qual seria a sua primeira etapa? A minha primeira etapa é a primeira criança. Eu sempre vou pessoa por pessoa. A primeira criança sentará onde? Qual bichinho? E aí vai. A segunda criança sentará em qual bichinho? Unicórnio, cavalo. A terceira criança e a quarta criança. Então é por isso que você tinha que ter 4 tracinhos, porque são 4 decisões, onde cada criança senta. A primeira criança tem 10 escolhas, a segunda, 9, porque a primeira já ocupou algum lugar. Então, nota, vai diminuindo por quê? Porque você tem que parar e pensar. Quando a segunda criança for sentar, a primeira já sentou. Certo? Ela já sentou em algum lugar. Então, só sobram 9 bichinhos. Quando a próxima for sentar, já tem 2 crianças sentadas. Então, só faltam 8 bichinhos. Então, a gente vem até aqui, certo? E multiplica isso, obtendo 5.040 o quê? Maneiras, certo? Faz diferença se o Juquinha está no elefante, ou se o Juquinha está no rinoceronte, ou se o Juquinha está no dragão. Faz diferença. É isso. Legal. Tá vendo? Etapas em cima o número de jeitos. Mais um exercício. Ó, repeteco daquele que a gente já fez lá na teoria. Só para você tentar fazer. Tenta fazer aí. Pausa. Você tem tipo pouquinho tempo. 1 minuto, 2, 3, vai. Vamos ver. Na etapa final de uma corrida, somente 5 participantes estão no pelotão de frente, estão muito próximos, considerando apenas o pódio de primeiro, segundo e terceiro lugares. Olha, gente, está na cara que é princípio fundamental da contagem. E por quê? Vamos ver aqui. Porque a ordem importa. Então, quais são as minhas decisões? Quem fica em primeiro? Quem fica em segundo? E quem fica em terceiro? E de quantos jeitos pode ter o primeiro lugar? Bom, existem 5 participantes. E o segundo? 4. E o terceiro? 3. Então, existem o quê? 60 pódios possíveis. Se você imaginar o pódiozinho, alguma coisa assim, né? Existem 60 jeitos. Aqui, gente, eu vou insistir no seguinte. Tem tanta gente por aí sofrendo com combinatória que por aqui a gente já começa a ter a chance de se enrolar. Pessoal, não fica no básico. E o básico que eu estou pedindo para você insistir é pense em quais são suas etapas para resolver o problema inteiro. Um pouco de costume vai te ajudar, ou seja, fazer os nossos exercícios, e muito capricho vai te ajudar. Não faz só 3 tracinhos. No primeiro tracinho escreve assim, quem fica em primeiro? Essa é a primeira escolha. Você não imagina o tanto de gente que faria 5 tracinhos nesse problema. Então, vai com calma, vai com capricho que nós vamos chegar lá junto. Vamos para o próximo. Número de telefone, por que a ordem importa? Porque se você batucar qualquer coisa ao acaso, se você pegar e misturar a ordem do seu telefone, você não liga para ninguém. Eram feitos apenas de 7 dígitos. E o primeiro só podia ser 9. Certo? Então, eles eram feitos de 7 dígitos e o primeiro só podia ser 9. Quantos eram os telefones possíveis em um mesmo DDD? Aqui, gente, olha só. Se você pudesse montar o seu número de telefone, seria isso, ó. Você escolheu o primeiro dígito, o segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito, sexto e sétimo, certo? Só que o primeiro só podia ser 9. Toda vez que uma coisa estiver fixada, ela tem uma opção. Tudo bem? Está fixado, então só existe
uma única opção. Então, o primeiro dígito só podia ser 9, então tem uma opção. Ué. Então, pode ser o 9. A partir do segundo dígito, antigamente, podia qualquer coisa, de 0 a 9. Então, vai ficar o quê? 10 opções, 10 opções, 10, 10, 10 e 10. Então, aqui você vai achar 10 a sexta, que é 1 milhão de telefones celulares. Por isso que teve que acrescentar mais números, né? E outras possibilidades. Vamos lá, mais uma. Para acessar o Internet Banking no Banco Voador S.A., eu inventei isso. O cliente precisa cadastrar uma senha que precisa ter exatamente 6 dígitos. Aqui, gente, nós estamos trabalhando em interpretação. Como dígito, podemos ter qualquer algarismo ou qualquer uma das letras do alfabeto. Então, você teria 0 a 9, tudo bem? E olha uma coisa a mais, e a versão maiúscula é diferente da minúscula. A maiúscula eu teria que ir de A até Z, mas eu também podia ir de Azinho até Zzinho. 0 a 9 são 10 coisas, A até Z, maiúsculo 26. Aqui também 26. Então eu tenho 62 coisas que são os dígitos, certo? Eu tenho que escolher uma senha de 6 dígitos. E o que é um dígito? É uma dessas 62 coisas. Então, se fosse você lá no banco montando a senha, o gerente falaria: digita uma senha aí. E a sua escolha é, você vai escolher tudo, né? O primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito, o quarto dígito, o quinto dígito e o sexto dígito. Agora vamos lá. Tem alguma coisa te impedindo de repetir? Por exemplo, pode usar 2 letras A? É mais ou menos assim que se faz. Você usa o contexto e o enunciado para decidir. Por exemplo, placa de carro, número de telefone, senha de e-mail. Todo mundo sabe que pode repetir letra, que pode repetir número, certo? E o enunciado também não está te impedindo. Então, olha, quantas opções você tem aqui? Vamos voltar para o primeiro dígito. Quantas opções? 62. E para o segundo? Tudo 62. Com esse contexto aqui, ó, gente, ninguém te proibiu de nada. E aqui você não faz a conta, você simplesmente deixa assim, 62 elevado à sexta, que é um número bem grande, certo? Agora lê esse próximo aqui, ó. Lê ele aí. Professor, professor, você está doente? Está parecendo que o senhor quer o mesmo exercício. Não, tem uma diferencinha. Achou? Qualquer coisa, volta o vídeo. Tem uma diferença. Para acessar o Internet Banking no Banco Voador, o cliente precisa cadastrar uma senha que precisa ter exatamente 6 dígitos distintos. Então é aqui sim que você vai ser proibido de repetir dígitos, tudo bem? Então, novamente, não é porque apareceu ou deixou de aparecer a palavra distintos, é a leitura. Distintos é só uma palavra para diferentes. Então, tem que ter 6 dígitos diferentes. Se tem que ter 6 dígitos diferentes, você não pode ter um 0 e depois ter outro 0. Você não pode ter um A maiúsculo e depois ter um outro A maiúsculo. Então, a gente vai aproveitar o embalo do problema anterior aqui, né? Bom. Primeiro dígito, de quantos jeitos eu posso fazê-lo? Segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito e sexto dígito. Só que agora, ó, nota bem, podemos ter qualquer algarismo, qualquer uma das letras do alfabeto, maiúscula diferente de minúscula. Então, mesma coisa, explicação no vídeo anterior, aqui você começava tendo 62, ou no slide anterior, desculpa. Só que agora o que acontece? 61. Por quê? Finja que você tinha usado no primeiro, sei lá, o Azinho minúsculo. Nunca mais você pode usar o Azinho minúsculo. Agora, suponha que no segundo dígito você usou o número 7. Nunca mais você pode usar o número 7.
Então, cada vez que você escolhe alguma coisa, agora vai diminuindo. E, novamente, gente, esse tipo de resposta excessivamente grande não se calcula. Fica assim, ia ter isso aí lá para você marcar. Certo? Vamos lá. 3 amigas vão ao cinema. Ó, tá ficando meio repetitivo, mas é para ficar meio repetitivo mesmo. Eu garanto que antes do exercício 200 você vai se sentir ótimo, tá? Ótimo, ótimo. Gente, é meio brincadeira, mas exercício repetido deixa a gente ter certeza. Quer ver? Importa a ordem nas 3 amigas? O lugar importa? A ordem dos lugares importa? Uma hora dessa eu já estou torcendo que você fale assim, importa! Por quê? Porque você já decorou. Se a gente sentar em cadeira, a ordem sempre importa, certo? Porque se você acha que a ordem no cinema não importa, você nunca sentou atrás de uma pessoa gigantesca e daí você não vê o filme, né? Então, ó, 3 amigas vão ao cinema e encontram 6 cadeiras vagas, uma do lado da outra. Você vai pessoa por pessoa. Então, aqui está a amiga 1. Não, peraí. Vamos lá? Quando eu falo você vai pessoa por pessoa, você se lembra que cada tracinho é uma decisão, né? Qual a primeira decisão? Onde a amiga 1 irá sentar? E daí a mesma pergunta para a amiga 2. E é a mesma pergunta para a amiga 3. Certo? Se você quiser, você pode até pôr nome, gente. É claro, uma outra regra que talvez te ajude é que pessoas são sempre diferentes entre si. Então, se você precisar, você até bota nome, tudo bem? Uma é a Thaís, a outra é a Verônica e a outra é a Zulmira. Bote nome se precisar. Onde a Thaís vai sentar? Onde a Verônica vai sentar? E assim vai. Onde a amiga 1 irá sentar? 6 cadeiras ela tem à disposição dela. Uma vez que a primeira já sentou, onde a segunda vai sentar? Ela tem 5 cadeiras e depois 4. Então, 6 vezes 5, 30 vezes 4. Existem 120 maneiras. Notando que aqui está bem claro que a ordem importa. Por exemplo, se você sentar a Thaís, depois a Verônica e depois a Zulmira, é diferente de você sentar a Verônica e deixar seus espaços aqui. Deixar seus espaços, certo? A Thaís e a Zulmira, e assim vai. Então são coisas diferentes, mas eu não vou deixar isso aqui no slide não. Já antecipando um pouco, lá na aula 3, nós vamos ver uma versão mais diferente desse exercício, que você pode tentar agora, mas sem compromisso. E se as 3 dessas 6 cadeiras quisessem sentar juntas? Elas não vão dar espaço entre elas, não vai sentar com espaço, porque aqui está deixando ter espaço. Lá na aula 3 nós vamos voltar e fazer, tá? Mais um, estamos quase acabando essa bateria de exercício e depois você, ó, pega aí, faz os exercícios lá que tem numa listinha para você. Para entrar em um prédio, é necessário ter uma senha de 3 dígitos, que não pode começar com o dígito 0. Então aqui a gente começa a ter restrições, ó. Olha só, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Falou dígito, fica na maior parte das vezes, você desconfia que tem que ser numérico. Se não pode começar com o 0, só aqui é que você teria as seguintes opções, ó. Os dígitos são esses. Esses são os dígitos. Se só aqui não pode começar com o 0, você tem 9 opções. Nota bem, esse 9 não é que começa com 9, não. É que tem 9 o quê? Opções, certo? E nos outros? 10 e 10 opções. Então, quantas senhas? 900. Certo? E, finalmente, um problema contextualizado, mas que só tem tamanho. Lê ele aí. Pausa aí que eu já vou resolver. Ó. Pausa, lê, tenta fazer e eu já vou resolver. Certinho? É para escolher um pediatra. Se você não pausou, eu vou continuar agora. Pediatra, enfermeira e recepcionista. É preciso escolher um de cada.
A tabela mostra os funcionários. De quantas maneiras o plantão de um dia qualquer pode ser composto? Olha, eu tenho que escolher um do grupo dos pediatras, um do grupo dos enfermeiros e um do grupo dos recepcionistas, não é? Então, olha só. A minha primeira escolha é escolher um pediatra. Depois é escolher um do grupo dos enfermeiros. E depois um do grupo dos recepcionistas. De quantas maneiras eu posso escolher um pediatra? 3. Enfermeiro. 2. Recepcionista. 4. E isso aqui vai dar 24 o quê? 24 o quê, gente? Médicos? Não, não é. 24 jeitos de montar a equipe de plantão. E aqui, vamos perceber duas coisas. A gente está fechando essa aula de exercícios. Por que eu usei PFC? É porque tem ordem? Não é porque tem ordem. Tudo bem? Quando eu escolho um pediatra, Kleber, Madalena e Paulo só podem entrar como pediatras. Eles não podem entrar como enfermeiros ou como recepcionistas. É porque são categorias independentes. Eu tive que escolher uma pessoa de cada. Isso também é importante. Certinho? Então aqui eu usei o PFC por isso. Porque eram categorias diferentes, eu tive que escolher uma de cada. Se você quer saber o total de jeitos de montar uma equipe escolhendo um de cada, só multiplica. Então, gente, essa foi a aula 1. Eu espero que com ela você tenha tido um pouco mais de noção sobre como é o PFC. Até aqui a gente só fez exercícios introdutórios, mas todos importantes. Siga para a aula 2, onde a gente vai ver combinação, e depois a gente vai ver casos um pouco mais médios e avançados. Muito obrigado por enquanto.